Neemias capítulo 5. Inicialmente, a construção dos muros da cidade de Jerusalém progrediu com rapidez, mesmo em face de tanto escárnio e desdém da parte dos inimigos do povo de Deus. Contudo, depois dos muros alcançarem a metade da altura desejada, não houve tanto progresso, porque os construtores tiveram de trabalhar armados para batalhar, enquanto os moços, ou seja, os serventes, se dividiram em dois. Uma metade trabalhava na obra, ao passo que a outra agia como guardas. Capítulo 4, versículo 16. Essas medidas, embora necessárias, devido às ameaças de guerra, atrapalharam o progresso. Mesmo assim, a consumação da obra estava na mira dos trabalhadores e, com o passar de cada dia, estavam mais próxima à realização do seu sonho. Até então, a oposição tinha surgido da parte daqueles que estavam de fora, Sambalate, Tobias e Gesem, etc. Contudo, com 50% das obras concluídas, outra forma de oposição se levantou, grave murmuração da parte dos próprios repatriados, que indicou descontentamento, desânimo e desarmonia dentro de Jerusalém. Assim, além de haver oposição de fora, havia sérias dificuldades de dentro. Neemias teve de lidar com essas duas formas de contratempos e felizmente conseguiu, com o apoio de Deus, superá-las. Tomara que haja irmãos nas igrejas de Deus do caráter de Neemias, que podem guiar, proteger e aconselhar seus respectivos rebanhos nos tempos de perturbação e agitação, tanto de dentro quanto de fora. Vê-se o primeiro indício de problemas de dentro no capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é miúdo, e nós não podemos edificar o muro. Esses representantes da tribo de Judá chegaram ao ponto de contemplar o abandono do trabalho de construir os muros. A razão desse pensamento de desistência realmente era medo de um ataque iminente, como se lê no versículo 11. Neemias, sendo dotado de bom senso, bem como de espiritualidade, ao posicionar sentinelas em lugares vulneráveis e armar os trabalhadores, conseguiu eliminar esse medo. Quem teria dito que os de Judá fossem as primeiras vítimas de desânimo? Judá era a tribo real. Todos os reis do Reino do Sul originaram-se nela. Judá era a tribo que sempre tomou a liderança ao viajar pelo deserto por 40 anos. Números capítulo 2, foi a primeira a atravessar o Rio Jordão e sempre tomou a frente ao conquistar a terra prometida. Quem imaginaria que essa tribo corajosa sucumbisse no desespero? Às vezes, desapontamentos e contratempos na obra do Senhor vêm de fontes inesperadas. Certos irmãos úteis, por um motivo ou outro, deixam de ajudar no trabalho, não participam nas reuniões e até faltam vários encontros preciosos da igreja, causando grande constrangimento entre os santos. É inegável que em muitos desses casos a pessoa que se desviou deixa transparecer que nunca fora salvo. Não obstante, há alguns casos de crentes verdadeiros tropeçar. Alguns desses são fáceis de remediar, outros não. Homens espirituais são requeridos para poder encaminhar os que chegaram a ser surpreendidos em alguma ofensa. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, andemos em comunhão com Deus, em obediência à palavra de Deus, para não sermos vítima de desânimo, porque essa doença é contagiosa, acaba afetando o rebanho todo. Quando Siclag foi saqueada, havia grande abatimento entre o povo. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, e isto resultou na recuperação dos cativos. A situação moral de Jerusalém se agravou, como se lê no capítulo 5. Houve um grande clamor da parte dos moradores, que indicou descontentamento e agitação de dentro.
As queixas eram 3, cada qual prefaciada pelas palavras "havia quem dizia", versículos 2, 3 e 4, em resumo são: primeiro, faltava-lhes dinheiro para poder comprar alimentos a fim de sustentar as famílias grandes. Segundo, as terras tinham de ser empenhadas a fim de poder pagar juros e comprar alimentos. Terceiro, os filhos tinham de ser vendidos como escravos para poder pagar os impostos imperiais. Em outras palavras, o clamor subiu devido à falta de dinheiro entre a classe média para baixo. Os ricos, que eram poucos, exploravam os pobres, emprestando-lhes dinheiro com juros excessivos. Em cima disso, exigiam rigidamente o pagamento de cada centavo das dívidas. No caso de alguém não poder pagar, os ricos demandavam desenvergonhadamente as terras dos pobres ou mesmo os filhos deles como escravos. Talvez a fonte de alguns dos nossos problemas não seja tanto a falta de dinheiro como o amor dele. Está escrito: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10. Quantas reuniões das igrejas são prejudicadas simplesmente por causa de irmãos cujo desejo insaciável de juntar dinheiro impede a sua presença nelas? Quantas criancinhas de famílias abastadas são abandonadas numa creche para que as mães, que deveriam criá-las e instruí-las no Senhor, possam ganhar mais dinheiro ainda? Será que alguns dos que estão nos ouvindo, de olho em dinheiro, são desonestos, falsificam declarações, sonegam impostos, movem processos judiciais contra seus próprios irmãos na fé, defraudam seus empregados a respeito do seu salário, direitos e benefícios, etc.? Esses males agem como câncer nas igrejas de Deus, consumindo silenciosamente a própria vida delas e diminuindo bastante o impacto evangelístico na localidade. Às vezes, por causa desses males, há uma erupção pública de briga, discussão e mau temperamento entre os irmãos que acaba ameaçando até a própria existência da igreja. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Neemias nada soubera desses problemas sociais dos repatriados ao iniciar a construção dos muros, mas, uma vez informando-se deles, ficou muito aborrecido. Capítulo 5, versículo 6. Felizmente soube se controlar nesta hora de descoberta alarmante e não falou precipitadamente no calor do momento, pois ele próprio relata: considerei comigo mesmo no meu coração, capítulo 5, versículo 7, antes de censurar. Anciãos, enfrentando situações provocantes na igreja, precisam saber dominar suas emoções. Se não soubesse fazer isso, como poderia colocar-se a si mesmo como exemplo a ser imitado pelo rebanho? Pedro, dirigindo-se aos anciãos, escreveu: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Chamando os culpados a um ajuntamento público, Neemias não poupou as suas palavras ao declarar-lhes: não é bom o que fazeis. Capítulo 5, versículo 9. Além disso, reprovou-os pela falta de temor ao Senhor, porque se tivessem temido ao Senhor, não teriam causado tantos problemas internos e, por conseguinte, não teriam fornecido aos gentios motivo para blasfemar. Capítulo 5, versículo 9. Nessa reunião, veio à tona a bondade de Neemias, pois ele informou os ofensores que ele mesmo emprestara dinheiro aos necessitados sem cobrar juros. Capítulo 5, versículo 10.
Assim, esse bom exemplo do governador serviu para envergonhar os avarentos em Jerusalém. Ao ouvir promessas para devolver as terras e juros aos necessitados, capítulo 5, versículo 12, Neemias mostrou dramaticamente o que aconteceria se alguém não cumprisse seu voto. Seria sacudido violentamente por Deus até ficar privado de todos os seus bens. Capítulo 5, versículo 13. Irmãos, façamos o máximo possível para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. O espírito da ganância ainda corrói o bom ambiente entre irmãos. Levemos a sério a exortação de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Neemias capítulo 5, versículos 14 a 19. É chocante ver em capítulo 5, versículos 1 a 13, a ganância dos judeus que há pouco retornaram da Babilônia e como esses oprimiam descaradamente os seus semelhantes menos favorecidos, causando grande angústia e sofrimento dentro da comunidade já atribulada. Esse comportamento baixíssimo serviu para atrapalhar a reconstrução dos muros em Jerusalém. Caro ouvinte, disputas e contendas entre irmãos nas igrejas de Deus ainda estorvam a obra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Já que rixas e brigas entre irmãos conduzem à penúria e miséria espiritual, evitemos, a qualquer custo, esse tipo de conduta. O último parágrafo do capítulo 5, versículos 14 a 19, salienta a atitude exemplar do próprio Neemias, atitude essa que é o contrário daquilo que se vê nos ricos egoístas de Judá. Esse governador comportou-se de tal modo que era irrepreensível, e quando ele teve de denunciar e reprovar os avarentos, como o fez, as suas palavras tinham um peso e impacto demolidor. Todos os crentes precisam se conduzir no dia a dia primorosamente, mas os que tomam a liderança nas igrejas precisam caprichar nisso mais ainda. Veja a primeira exigência requerida dos anciãos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Pelo menos duas grandes virtudes se destacam na vida de Neemias como executivo principal. São elas: abnegação, capítulo 5, versículos 14 a 16, e amor, no capítulo 5, versículos 17 a 19. A abnegação de Neemias. Durante os seus 12 anos de governo em Jerusalém, capítulo 5, versículo 14, período esse que mais tarde se estendeu, conforme capítulo 13, versículo 6, Neemias não exigiu o pão de governador, isto é, os seus direitos. Ele tinha poder para cobrar impostos, além de arrecadar alimentos dos seus súditos, a fim de se manter num nível ostentoso na sociedade. Mas, sabendo das dificuldades financeiras do povo, Neemias abriu mão desse direito. Os governadores anteriores em Jerusalém recebiam esses benefícios e, além disso, os seus oficiais subordinados, tomando liberdade, também exploravam o povo. Capítulo 5, versículo 15. Contudo, Neemias, devido ao seu temor ao Senhor, capítulo 5, versículo 15, desistiu de incomodar mais os repatriados. Veja só como o temor de Deus regula o viver deste homem, afastando-o do mal, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16, versículo 6. Irmãos, esse temor deve ser uma característica nossa, pois nos conservará de tantos embaraços. Lembre-se de que a ideia básica por trás do conceito do temor de Deus é santidade. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus,
2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Neemias, demonstrando tanta abnegação, faz-nos lembrar do nosso Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Isto é, o Senhor Jesus, sendo igual a Deus, não considerou essa manifestação, as externas de glória, algo como a ser retido a todo custo, mas esvaziou-se dela ao encarnar aqui no mundo. No evento da encarnação, o Salvador nunca largou a sua natureza essencial de deidade, mas sim apenas a expressão visível e gloriosa dessa natureza. Que exemplo de altruísmo e desapego! Irmãos, quando princípios bíblicos não estão em pauta, devemos-nos adaptar aos nossos irmãos, abrindo mão das nossas liberdades, se for necessário, a fim de poder ganhá-los e ajudá-los. Era esse princípio nobre que o apóstolo Paulo ensinou referente às carnes, pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Além de não cobrar impostos e exigir a pensão alimentícia, Neemias envolveu-se de boa vontade na própria construção dos muros. Capítulo 5, versículo 16. Ele não ficou de longe observando os outros suarem, mas fez a sua parte no trabalho árduo. Da mesma forma, os oficiais subordinados a Neemias, influenciado pelo desempenho do chefe, também puseram as suas mãos à obra. Capítulo 5, versículo 16. Naqueles dias de depressão econômica, havendo oportunidade de comprar propriedades baratas e terras, Neemias não queria lucrar às custas dos seus compatriotas. Capítulo 5, versículo 16. Assim, com muito sacrifício pessoal, este homem de Deus fez tudo possível para promover os interesses de Deus em Jerusalém. Será que há nas igrejas de Deus irmãos e irmãs que se dispõem a negar-se a si mesmo a fim de cooperar na obra do Senhor? O amor de Neemias. Além de não cobrar tributos dos que retornaram para Judá, o governador demonstrou amor e compaixão ao providenciar alimento para 150 oficiais do seu governo no exterior, a visitantes de outras partes do Império Persa. Capítulo 5, versículo 17. Neemias pagou por tudo do seu próprio bolso. Alguns dizem que o alimento cotidiano consistia de 1 boi, 6 ovelhas e uma quantia de aves. Capítulo 5, versículo 18, seria suficiente para saciar até 500 pessoas ou mais. Isto quer dizer que Neemias, devido à sua compaixão, alimentou muitos pobres e necessitados diariamente, além dos oficiais. Que exemplo de altruísmo e filantropia! Isso faz-nos lembrar das palavras do apóstolo João: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, versículos 17 a 18. Tenhamos corações compassivos e, encontrando-nos com pessoas em verdadeira necessidade, sejamos prontos para aliviá-las e ajudá-las de uma forma ou de outra. O capítulo termina com a quinta oração. Capítulo 1, versículos 5 a 11, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 9 e capítulo 5, versículo 19, deste grande servo de Deus neste livro. Percebemos nela que Neemias tinha mais interesse em ser aprovado por Deus do que em ganhar o aplauso dos homens. Assim, ele, negando-se a si mesmo de tantos benefícios pessoais, demonstrou seu amor aos repatriados, não para conquistar a admiração deles, mas sim a aclamação de Deus. Irmãos, que hajamos sempre assim também. Assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4.